Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, deputado que é líder do governo na Assembleia e está defendendo aí uma revisão da Constituição do Estado do Acre. E já tem um trabalho sendo feito, uma comissão de notáveis que começou a avaliar essa situação, porque tem muitas leis que já estão obsoletas, outras tantas que precisam ser melhoradas. A gente vai falar disso já. Falar também de política, esse é ano de eleição, portanto não vai faltar assunto, né? Antes de chamar o deputado, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge. A Copserge é a maior cooperativa de trabalhadores do Acre, é uma instituição que gera trabalho e renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, aqui conosco o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores. Antes de começar sobre o assunto principal, deputado, o senhor deixou a presidência do PT, quem assumiu foi o André Camay, e até então o senhor não tinha vindo aqui no programa para falar dessa mudança, dessa transição. Agora o foco é mais a campanha, mas tem ainda a responsabilidade como líder do governo, como deputado. Como é que está essa situação? Olha, Rogério, boa noite, né? Obrigado mais uma vez por a gente estar aqui. Na verdade, foi depois de um ano, né, praticamente, da última eleição, né? Um ano que a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante à frente do partido, começando lá no nosso Congresso Estadual. Realizamos dezenas de plenárias nos municípios, aquele processo das pré-candidaturas, mais recentemente um encontro estadual de tática eleitoral, curso de formação para os nossos filiados, né, junto com a Fundação PCO Abramo, participação em atividades nacionais. Então foi um conjunto de atividades que se encerraram agora no mês de março com uma grande campanha de filiação, em que a gente conseguiu atingir a marca de mais de 1.000 filiados, novos filiados, aqui no estado do Acre. Então foi acho que um processo bem interessante, para mim foi uma grande experiência de vida. O André assume agora, até porque o que a gente entendeu é que é difícil, seria delicado para ter alguém presidindo o partido, já que nós temos novas regras de financiamento exclusivamente público de campanha, tendo alguém presidindo o partido também sendo candidato. Então, para que não houvesse nenhum sentimento ruim, nenhum constrangimento, nenhuma espécie de desconfiança, a gente entendeu que seria bom que o partido fosse presidido nesse período de pré-eleitoral e também no período eleitoral por alguém que não fosse candidato. Daí o companheiro André Camay se prontificou a cumprir essa tarefa, essa missão, vai exercer também a tarefa de coordenador da campanha majoritária, né? Então ficou tudo, na verdade, foi uma decisão de consenso, ficou tudo em paz. Muito bem. Agora vamos para a Assembleia Legislativa. O senhor propõe essa revisão ou reforma na Constituição do Estado, que é algo que vem num momento bem propício, né? Como é que está esse trabalho? Não é uma coisa simples. É verdade, Rogério. Olha, é um trabalho bem complexo. Na verdade, a gente vinha chamando de revisão, mas a revisão mesmo, propriamente dita, ela é aquela revisão que a Constituição Federal previa que deveria ser feita 5 anos após, né, a promulgação da Constituição Federal, e se estendia para as constituições estaduais também. Mas, na verdade, é um estudo que tem sido feito de simetria da Constituição Estadual com a Constituição Federal. Tem várias emendas à Constituição Federal que foram feitas, que não foram acompanhadas aqui pela Constituição Estadual, e só tem 2 jeitos de alterar a Constituição, ou através da revisão, essa que deveria ter sido feita 5 anos após a promulgação, ou com as emendas à Constituição. Então, o formato que nós vamos adotar é o rito das emendas constitucionais, né, conforme a própria Constituição prevê, no seu artigo 53, mas nós iremos fazer uma emenda constitucional unificada, com todos os pontos e os tópicos que a gente identificou através, primeiro, de um estudo do Senado, né, que fez todo esse estudo que eu disse de simetria, para ver aonde que a Constituição Estadual não estava batendo com a Constituição Federal,
E também estamos sendo auxiliados por um grupo, uma comissão de notáveis, que a gente tem chamado assim, que na verdade é composta por representantes de todas as instituições de Estado, as carreiras jurídicas do Estado do Acre. Então o Ministério Público está representado, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral do Estado, a Associação dos Delegados, enfim, as universidades que têm cursos jurídicos através das coordenações do curso, a FAO, a Uninorte, a UFAC. Então, todos eles com seus especialistas em direito constitucional, nos auxiliando a comissão de deputados a identificar todos os pontos que merecem atualização. Ninguém vai suprimir direitos, é bom que se diga isso, porque eu vejo em algumas mobilizações na internet, às vezes as pessoas preocupadas, o que vão fazer com a nossa Constituição. Na verdade, é tão somente um estudo de atualização, para realmente melhorar o texto da Constituição, trazer ele para a modernidade, e verificar naquilo que o tempo passou e que ela não foi atualizada no devido momento. E o que já dá para destacar que precisa mudar? Já foi detectado algum ponto, algum artigo? Algumas questões, sobretudo relacionadas à saúde, também com as mudanças mais recentes que aconteceram na Constituição Federal, no que diz respeito à necessidade de implantação do Sistema Nacional de Educação. Então a gente também tem que trazer essa proposição para cá, para implantar o Sistema Estadual de Educação, uma série de detalhes que podem parecer não tão importantes, mas que têm uma influência prática na gestão pública decisiva. Então precisa trazer essas atualizações para o texto constitucional, até para a gente avançar, no dia a dia mesmo das tarefas, seja do Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, do próprio Executivo. Então tem vários pontos que a comissão já detectou, já identificou e que agora a gente vai discutir ponto a ponto. Isso ainda é um estudo, existe um estudo preliminar feito pelo Senado e agora esse estudo feito pela comissão, mas serão realizadas também audiências públicas, para que a gente permita que a sociedade civil como um todo, tanto sindicatos como organizações não governamentais, instituições as mais diversas possíveis e o cidadão também comum, que eles possam participar, se inteirar, entender do que se trata o processo, se apropriar mais também do que é a Constituição, e poder sugerir, colaborar com as questões que entenderem viáveis. O senhor acredita que esse trabalho será concluído até o final de seu mandato? Porque, como eu citei no início, é complexo. É bem complexo, Rogério, e na verdade a gente não está tendo pressa, porque nesses casos a pressa ela mais atrapalha do que ajuda. Nós vamos tocar os trabalhos da comissão, de reforma da Constituição, os trabalhos da comissão de notáveis, realizar tantas quantas forem possíveis as audiências públicas e deixar o trabalho o máximo encaminhado possível. Se houver tempo para concluir até o final dessa legislatura, ótimo. Se não, vai ficar tudo muito bem encaminhado, já bastante adiantado, para que seja concluído já no início da próxima legislatura. Deputado, aproveitando que o senhor está aqui, e esse é o último ano dos mandatos dos deputados, e o senhor foi líder do governo, continua sendo, e essa relação com a base do governo que nos últimos meses, digamos assim, teve alguns momentos de tensão, e de relações distanciadas. Como é que o senhor avalia o cenário hoje? Olha, é normal que em determinados momentos ou em determinados assuntos, a gente observa isso muito no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, mesmo você sendo uma base de um governo ou uma bancada de oposição, da mesma forma como a oposição às vezes vota favorável a matérias de encaminhamento do governo, às vezes, dependendo do assunto, dependendo do tema, alguns colegas de bancada também se sentem não tão confortáveis para votar em determinada matéria. Há sempre um debate, não há aquele modo de proceder de atropelar tudo e a todos para aprovar essa ou aquela matéria, desde que ela seja de iniciativa do governo. Ao contrário, há sempre um diálogo no sentido do convencimento, e às vezes até a gente mesmo se coloca à disposição para ser convencido do contrário, se forem assuntos que merecem um debate maior. Então a gente tem sempre adotado esse tipo de prática. Existe aquele ditado, que diz, liga o trator e passa por cima. Nós nunca fomos adeptos desse tipo de prática, de passar o trator por cima. Ao contrário, a gente sempre tenta conversar, convencer, dialogar. Por isso que acho que em 90% das matérias de autoria do governo a gente consegue ter o voto favorável, inclusive dos colegas de oposição. Agora, naquelas matérias mais polêmicas, é claro que tem o voto contrário da oposição e às vezes também o entendimento divergente da base, mas a gente respeita porque
Todos são deputados, né? Todos têm as mesmas prerrogativas e todos têm o direito também de divergir a partir das suas convicções. Deputado, eu vou usar a linguagem que o senhor usou. Nesse caso do veto do governo que foi derrubado, aí foi o governo que foi tratorado? Como é que o senhor vê isso? Olha, na verdade ali havia um entendimento bastante polêmico com relação àquela matéria. Eu particularmente entendia que ela era inconstitucional, por isso me abstive na votação original. E com relação ao veto, houve realmente um entendimento em que nós liberamos as bancadas dos partidos para que votassem conforme o seu entendimento partidário, a sua convicção pessoal. É claro que ali havia uma comoção popular muito grande. Agora é o que eu sempre digo, às vezes a gente tem que se resguardar e tomar cuidado porque a comoção popular nem sempre ela fala com a razão do direito, com a razão jurídica. Né? E ali tem questões, agora é o que eu também sempre digo, o direito não é matemática, né? E ali existiam realmente teses bastante robustas, né? Teses bastante complexas de serem discutidas a respeito da constitucionalidade das matérias, tanto é que é uma questão que deve ser discutida agora pelo Poder Judiciário. Bem, tamanha é a polêmica em torno daquilo ali. O senhor, como líder do governo, fala pelo governo na Assembleia. E entre todos os parlamentares que discutiram o tema, que votaram, um se destacou, que foi o deputado Raimundinho da Saúde, que acabou tomando para si essa responsabilidade. Como é que está a relação entre o deputado e o governo? Ele é da base, né? Olha, continua sendo da base, relação boa. Eu acho que aquilo ali é um episódio específico, né? Pontual, isolado. O deputado Raimundinho sempre votou a favor das matérias no governo, sempre foi um debate, é um deputado bastante crítico, né? Faz um debate que não é um debate simples. Que sindicalista, debate, né? É uma pessoa que tem uma tradição no meio sindical, né? Então é uma pessoa bastante que, por natureza, tem uma postura crítica, combativa, né? Mas que está sempre ali conosco, né? Votando junto conosco e sendo bastante leal ao governo. Esse é um caso específico, como eu disse, é um caso muito polêmico, de divergências jurídicas assim muito complexas mesmo, tanto é que todos tiveram dúvidas, a assessoria jurídica da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, não se chegou ali num entendimento pacífico a respeito da matéria. Não é à toa que ela está gerando um debate bastante profundo aí no meio jurídico, né, e certamente, se for o caso, será resolvido em definitivo pelo Poder Judiciário. Deputado, para a gente encerrar, com a avaliação do panorama político nacional, tendo como base a questão da prisão do ex-presidente Lula, né, o momento político, e uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. O senhor vai colocar Lula no sobrenome também? Interessante. A bancada aqui ela não reuniu ainda, né, para deliberar sobre isso, mas eu acho uma forma bastante contundente, eu achei criativa de colocar aí resignação, né, indignação, porque nós entendemos, ninguém é contra o combate à corrupção, Rogério, o combate à impunidade, mas como eu escrevi outro dia um artigo, foi publicado pelos jornais locais, nós não podemos confundir ou não podemos passar do país da impunidade para o país do arbítrio. Nós não podemos, sob o pretexto de combater a corrupção, sob o pretexto de lutar contra a impunidade no nosso país, que sempre foi uma característica marcante do nosso país, a gente atropelar e cometer injustiças ou julgamentos que violam as prerrogativas, os direitos e as garantias individuais do cidadão. Nosso entendimento, o meu entendimento em particular, nesse caso, é que o ex-presidente Lula teve diversas de suas prerrogativas violadas. A gente observa esse tratamento desigual, o que denota uma falta de imparcialidade, de isenção pelo juiz. Você vê que no mesmo dia que a sentença do ex-presidente estava sendo confirmada no TRF4, foi arquivado um processo também no âmbito da Operação Lava Jato, por prescrição do ex-governador José Serra. Você vê que no dia que foi decretada a prisão do ex-presidente Lula, também foi remetida para a Justiça Eleitoral de São Paulo um processo também da Lava Jato relativo em desfavor do ex-governador Alckmin. Então a gente vê o tempo inteiro nesses casos da Lava Jato e nos casos especificamente que se relacionam ou que diz respeito ao ex-presidente Lula, a gente vê realmente um tratamento desigual, né, de dois pesos e duas medidas, e isso a gente não pode admitir. E é esse tipo de coisa que a gente vem sempre a público para denunciar, é por isso que os deputados federais colocaram Lula
no sobrenome. É por isso que tem um acampamento lá em Curitiba, onde o ex-presidente Lula está detido, né, cumprindo sua pena, para realmente demarcar a posição, para protestar, para dizer, olha, nós estamos de olho. Não é porque é uma decisão do Poder Judiciário, porque passou pelo Supremo, etc, etc. Se a decisão é justa, tudo bem, a gente acata e concorda. Mas o direito, já diria o grande teórico, entre o direito e a justiça, né, entre a lei e a justiça, fica com a justiça. Porque realmente, infelizmente, o que a gente observa, às vezes, é a injustiça nos casos concretos e nesses julgamentos. Muito bem, conversei aqui com o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, líder do governo na Assembleia. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco com o Gazeta Entrevista. Até já.